E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu acho que vocês já sabem meu nome. Eu sou a professora Clisdes Aragão e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo a mais um aulão do Sexto Tempo, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Manaus e produzida aqui no Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E hoje nós temos um montão de coisa para revisar. Eu tenho certeza de que você vai gostar muito da nossa aula de hoje. Preparado? Então, vamos aprender. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje relembrando uma coisa que sempre tem caído nas questões dos simulados, que é o tema do texto. Você sabe o que é o tema do texto? Vamos relembrar? O tema do texto é aquilo que representa aquele texto, é o tema principal, o assunto principal desse texto. Então, para identificá-lo, você precisa ler um texto com bastante atenção. Para deixar isso mais claro, vamos ver isso numa questão? Vem comigo. Vamos começar a ler esse texto. Olha só o título. Você sabia que o futebol de botão foi baseado no jogo cujo objetivo era acertar um alvo com pequenas fichas? O pai do futebol de botão foi o carioca Geraldo Cardoso, Deco, que em 1922 estabeleceu as primeiras regras do jogo. No início, o brinquedo foi chamado de Celotex, nome do material usado para fazer as mesas. Depois, passou a ser conhecido como futebol de mesa. Vamos ver as alternativas. Olha só a pergunta. Qual o assunto tratado no texto? Alternativa A. O significado da palavra futebol. Alternativa B. A vida do inventor do futebol. Alternativa C. A história do futebol de botão. Alternativa D. As regras do futebol de mesa. E aí? Como é que a gente vai fazer para responder essa questão? Bom, além de reler o texto com atenção, outra dica para responder esse tipo de questão é ir fazendo perguntas para o texto e depois analisar as alternativas. Vamos fazer isso juntos? Vamos reler o texto. Só você sabia o título, né? Que o futebol de botão foi baseado no jogo, cujo objetivo era acertar o alvo, um alvo com pequenas fichas. O pai do futebol de botão, veja bem, olha só. Futebol de botão. E aqui de novo, ó, futebol de botão. Já apareceu duas vezes essa palavra, né? Então, olha só. O pai do futebol de botão foi o carioca Geraldo Cardoso Deco, que em 1922 estabeleceu as primeiras regras do jogo. Que jogo é esse, gente? É o futebol de botão, né? Então, novamente, olha só. No início, o brinquedo, qual é o brinquedo? É o futebol de botão. Foi chamado de Celotex, nome do material usado para fazer as mesas. Depois passou a ser conhecido como futebol de mesa, que é a mesma coisa que futebol de botão, né? Então, vamos ver as alternativas. Qual assunto tratado no texto? A alternativa A, o significado da palavra futebol? Não, né? A alternativa B, a vida do inventor do futebol? Não, eles falaram o nome de quem inventou o futebol de mesa, o futebol de botão. Não falaram só do futebol, né? E nem sobre a vida dele. A alternativa C, a história do futebol de botão. A alternativa D, as regras do futebol de mesa. Eles falaram sobre as regras, mas eles não especificaram essas regras. Então, a alternativa correta só pode ser a alternativa C, a história do futebol de botão. E aí, foi difícil? Foi fácil? Isso mesmo, você só precisou prestar bastante atenção no texto e com as perguntas também facilitou, né, de identificar esse tema aí do texto. Esse texto, ele é uma curiosidade e isso pode ser identificado pelo título. Você sabia? Esse título é utilizado para chamar a atenção, para despertar a curiosidade do leitor. E além disso, como vimos, esse texto foi trazendo muitas informações, fatos sobre o futebol de botão.
como, por exemplo, o ano em que ele foi inventado, o nome do criador, o primeiro nome dado ao jogo, entre muitos outros fatos. E isso vai nos ajudar a entrar no próximo assunto, que é distinguir um fato da opinião relativa a este fato. Por exemplo, com base no texto que acabamos de ler, o jogo de futebol de botão era chamado de celotex, nome do material usado para fazer as mesas. Isso é um fato. Mas quando eu, por exemplo, falo que o nome futebol de botão é muito mais fácil de pronunciar do que o celotex, aí eu estou dando a minha opinião sobre este fato. Ficou difícil de entender? Opa! Eu acho que está tendo uma interferência aí, eu acho que vai ter um plantão, gente. Interrompemos a sua programação para falar sobre o torneio de futebol de campo. Um torneio que ocorrerá pela primeira vez na região norte. E o estádio escolhido para a cerimônia de abertura foi a Arena da Amazônia. Estamos acompanhando todo o evento e após a cerimônia de abertura ocorrerá o primeiro jogo da competição. O duelo será entre os times Camisa 10 e Clube da Chuteira. Por isso, selecionamos um torcedor de cada time para dar a sua opinião sobre quem vai ganhar essa disputa. E nós estamos aqui com o Igor. Igor, quais as suas expectativas para o jogo de hoje? Olha, eu tô com todas as expectativas. O Clube da Chuteira irá vencer. Esse time é incrível. Ele vai vencer essa disputa não. O campeonato como um todo. Vamos voltar com esse título. Vamos, Clube da Chuteira! Agora vamos ouvir aqui o nosso querido, qual é o seu nome? César, meu nome é César. César, quais as suas expectativas para o jogo de hoje? Eu aposto no Camisa 10, que é o melhor time do Brasil. Um time de garra, competitivo e tem treinado muito para esse campeonato. Quero que o jogo comece logo. Meu coração tá a mil. Olha aqui, ó. Camisa 10, força, raça, paixão. Camisa 10, time do meu coração. Vamos, Clube da Chuteira! Como você pode ver, os torcedores estão ansiosos e animados pelo campeonato. Enquanto a competição não começa, voltamos aos estúdios. Voltamos, produção. Então, se a repórter permitir, nós vamos dar continuidade à nossa aula e essa reportagem que você acabou de assistir vai nos ajudar muito a continuar aprendendo e revendo como se faz para distinguir um fato de uma opinião. Por exemplo, vamos pegar alguns trechos dessa reportagem. Quando a repórter diz um torneio que ocorrerá pela primeira vez na região norte e o estádio escolhido para a cerimônia de abertura foi a Arena da Amazônia. E aí, isso é um fato ou uma opinião? O que você acha? Isso mesmo, isso se trata de um fato. A repórter está descrevendo o que vai acontecer, que é um torneio que vai acontecer pela primeira vez e o local onde esse torneio vai acontecer. Vamos ver mais uma parte dessa reportagem. Quando a repórter diz assim, após a cerimônia de abertura, ocorrerá o primeiro jogo da competição. O duelo será entre os times Camisa 10 e Clube da Chuteira. E aí, isso daí é um fato ou uma opinião? O que você acha? Isso é um fato, né? Ela está dizendo que depois da abertura ocorrerá um jogo. Em nenhum momento ela fala se ela acha que o Camisa 10 ou o Clube da Chuteira é o melhor, ou quem ela acha que vai ganhar o jogo. Então, é um fato. Vamos ver agora quando o torcedor César diz: eu aposto no Camisa 10, que é o melhor time do Brasil. Um time de garra, competitivo. E aí, você acha que essa fala do torcedor é um fato ou é uma opinião? O que você acha? Isso mesmo, é uma opinião. Ele está falando que o time dele do coração é o melhor, que vai ganhar com base na opinião dele, do que ele acha, né, do time dele. Então, a partir disso, você pode entender que esse tipo de situação pode ocorrer num texto. O autor, ele pode utilizar da sua opinião para falar sobre um fato, assim como ele também pode apenas narrar um fato. Isso também pode acontecer com um personagem. Vamos ver isso num exemplo? Vem comigo. Vamos ver esse texto aqui, ó, chamado A Raposa e as Uvas. Num dia quente de verão,
a raposa passeava por um pomar com sede e calor. Sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia! Pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca. E de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: aposto que estas uvas estão verdes. Esta fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam as circunstâncias. Vamos ver as alternativas. A frase que expressa uma opinião é: alternativa A. A raposa passeava por um pomar. Primeiro parágrafo. Alternativa B. Sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Primeiro parágrafo. Alternativa C. A raposa afastou-se da videira. Terceiro parágrafo. Alternativa D. Aposto que estas uvas estão verdes. Terceiro parágrafo. E aí, olha só, você precisa pensar qual dessas alternativas está expressando a opinião, uma opinião. Vamos ver na alternativa A. A raposa passeava por um pomar. Isso aí está expressando uma opinião? Está dizendo alguma coisa sobre algo? Não, né? Está relatando um acontecimento que a raposa estava passando por ali. Alternativa B. Sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. E aí? Ela está dizendo uma opinião? Está falando sobre alguma coisa? Também está só relatando uma situação, né? Que a raposa estava passando por ali e prestou atenção no cacho de uvas. Então, não é a alternativa B. Alternativa C. A raposa afastou-se da videira. Também é apenas uma ação da raposa, está descrevendo a ação dela. E a letra D está dizendo: aposto que estas uvas estão verdes. Essa alternativa está correta porque é a opinião da raposa sobre as uvas. Ela achava que as uvas estavam verdes, só porque ela não conseguiu pegá-las. E aí, foi muito fácil, não foi? Mais uma vez, você só precisou prestar bastante atenção no texto e nas alternativas. Bom, mas se você sentiu dificuldade na leitura do texto, provavelmente você não está respeitando a pontuação dele. E isso pode acabar dificultando a sua interpretação. Com isso, nós vamos entrar no próximo assunto, que é identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de algumas notações. Nós vamos utilizar principalmente algumas pontuações que têm caído muito nas questões dos simulados de vocês. Com certeza você já sabe que os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão dos textos. Então, nós vamos começar a revisar sobre o ponto de exclamação. Bom, como o próprio nome já diz, ele é utilizado para exclamar. Assim, ele é colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Vamos ver alguns exemplos? Na frase, por exemplo, que maravilha! O que você acha? Você acha que nessa frase, o ponto de exclamação está com sentido de entusiasmo, de ordem ou de espanto? E aí? Isso mesmo, nessa frase, a exclamação tem sentido de entusiasmo. Agora vamos ver o próximo exemplo. Nossa! E aí? Você acha que nessa palavra aí, nessa frase, a exclamação está com sentido de entusiasmo, de ordem ou de espanto? Isso mesmo, nossa, está com sentido de espanto. E na frase, fica quieto, isso aí quer dizer, a exclamação nessa frase está com sentido de ordem, de entusiasmo ou de espanto? Isso mesmo, nessa frase, a exclamação está com sentido de ordem. Então, você precisa estar atento ao contexto da frase para você acertar essas questões. Agora, vamos ver o ponto de interrogação.
Bom, o ponto de interrogação, ele pode causar uma dúvida, porque ele normalmente é utilizado para interrogar, para fazer uma pergunta. Mas, fique esperto, pois o ponto de interrogação, ele também pode ser utilizado para expressar o sentido de uma dúvida, uma pergunta desafiadora, ele pode provocar uma curiosidade, ele pode indicar um convite. E para inferir esse sentido, você precisa estar, mais uma vez, atento ao contexto da frase. Vamos ver exemplos. Vamos ver o exemplo do título, por exemplo, do texto que nós lemos lá no início da aula. Você sabia? Você sabia? Nessa frase, a interrogação, ela tem um sentido de levantar uma dúvida, de fazer um convite ou de despertar a curiosidade. Eu já falei isso, hein? Você se lembra? Ela vem para despertar a curiosidade, né? Você se lembra que é um título geralmente utilizado em curiosidades, nesse gênero textual? Então, agora quando a frase vem assim, quer ir ao cinema comigo? E aí? A interrogação tem um sentido de quê? Levantar uma dúvida? Fazer um convite? Ou despertar uma curiosidade? Isso mesmo, está fazendo um convite. Quer ir ao cinema comigo? Agora, a próxima frase, vamos lá. Será que eles preferem jornais ou revistas? E aí? Nessa frase, a interrogação tem sentido de levantar uma dúvida, de fazer um convite ou de despertar uma curiosidade? Isso mesmo, está levantando uma dúvida. Será que eles gostam de jornais ou de revistas? Estão em dúvida, então é isso mesmo. Vamos ver agora as reticências, que são esses 3 pontinhos aí, um do lado do outro. Bom, ela indica uma interrupção de pensamento ou fala, incerteza e continuação de uma enumeração ou de uma lista. Vamos ver os exemplos? Olha só, essa frase assim, estudei português, história, matemática, pontinho, pontinho, reticências. E aí? Nessa frase, as reticências têm sentido de quê? De interrupção de pensamento ou fala? De incerteza ou de continuação? Isso mesmo. Nessa frase, as reticências têm sentido de continuação. Ela quer dizer que a lista vai seguindo para as outras matérias, né, que a pessoa estudou. Agora vamos ver na próxima frase. Não sei. Preciso pensar no assunto. E aí? Nessa frase, a reticências, ela quer dizer uma interrupção de pensamento ou fala, uma incerteza ou uma continuação. Isso mesmo, é uma incerteza. Não sei, reticências. Preciso pensar no assunto. Vamos ver o próximo exemplo. Olha só, esse próximo exemplo é uma conversa. Vamos prestar atenção. Quero que me conte o que aconteceu. E aí a pessoa fala, reticências. Espere! Acho que chegou alguém. E aí, você acha que essas reticências, quando a pessoa fala é uma interrupção de pensamento ou fala, é uma incerteza ou é uma continuação? Isso mesmo, ela foi interrompida, né? Uma interrupção de pensamento, porque alguém havia chegado. Agora vamos ver o sublinhado, que também tem caído muito nas questões. Geralmente, nas questões que envolvem o sublinhado, você precisa dizer qual o sentido ou ideia daquela pontuação ou palavra que foi sublinhada no texto. Ou seja, o sublinhado ele vem para destacar uma palavra do texto. Vamos ver um exemplo? Vamos revisar o sublinhado respondendo a uma questão. Vamos começar lendo esse texto. Vamos lá? Siri. Siri não ri em serviço. Se troca a casca, vira ouriço. Procura concha. Busca uma toca aí, sumiço. Não dá mole por aí, para não virar sopa. Faz boca de siri. Vamos ver as alternativas. A expressão sublinhada no poema significa dizer que Siri deve ficar de boca fechada, procurar uma concha, sumir numa toca, rir à vontade. Vamos voltar lá no texto. A expressão olha só, a expressão sublinhada é essa daqui. Faz boca de siri. Você está vendo? O que significa fazer boca de siri? O que você acha? Olha só.
Siri não ri em serviço. Olha só aqui, ó, boca, né? A gente ri com a boca, né? Siri não ri em serviço. Se troca a casca, vira ouriço. Procura a concha, busca uma toca e sumiço. Não dá mole por aí para não virar sopa. Faz boca de siri. O que você acha que é fazer boca de siri? Vamos também utilizar a imagem do texto para ajudar nessa resposta. Vamos lá. Olha só, vamos observar a boca do siri. Olha só, o que você acha que é fazer boca de siri? Não rir em serviço, né? Então, você acha que é ficar de boca fechada, procurar uma concha, sumir numa toca ou rir à vontade? E aí? A alternativa correta é ficar de boca fechada. Então, quando alguém falar para você faz boca de siri, é ó, ficar com a boca fechada. E aí, gostou dessa questão? Foi legal, né? Então, depois dessa mega revisão sobre tantos assuntos legais, nós vamos agora para a nossa hora de exercitar. Vamos lá? Vamos para a questão 1. Questão 1. Leia o texto abaixo. Mãos à água. Elas entram em contato com muitas coisas e podem levar micro-organismos nocivos para a boca, os olhos e outras partes do corpo. Por isso, as mãos pedem atenção especial. Devem ser lavadas antes das refeições, depois de ir ao banheiro e sempre que em contato com a sujeira. A pele da palma das mãos é diferente da restante do corpo e pode ser lavada mais vezes. Vamos ver as alternativas. Qual é o assunto desse texto? A alternativa A, a importância da água para o corpo. A alternativa B, a importância de higiene com as mãos. A alternativa C, os cuidados de higiene com os alimentos. A alternativa D, os micro-organismos nocivos ao corpo. E aí, eu vou deixar você pensar um pouquinho e depois nós vamos voltar para responder essa questão, tudo bem? Para responder essa questão, vamos reler o texto mais uma vez. Vamos lá? Mãos à água. Elas entram em contato com muitas coisas. Nós vamos ter que descobrir qual é o tema desse texto, né? Olha só, aqui já está falando no título, mãos à água, né? Elas entram em contato com muitas coisas. Elas quem? As mãos, né?
e podem levar micro-organismos nocivos para a boca, os olhos e outras partes do corpo. Por isso, as mãos pedem atenção especial. Qual será que é essa atenção especial? Devem ser lavadas, olha só. Quem que deve ser lavada? As mãos, né? Então, olha só, devem ser lavadas. As mãos devem ser lavadas antes das refeições, depois de ir ao banheiro e sempre que em contato com a sujeira. A pele da palma das mãos, olha só as mãos aqui de novo, é diferente da restante do corpo e pode ser lavada mais vezes. Vamos ver as alternativas? A alternativa A. Vamos ver a questão. Qual é o assunto desse texto? Vamos ver as alternativas. A importância da água para o corpo. E aí, será que é isso que ele falou lá no texto? Voltando aqui, ele falou, olha só, que elas devem ser lavadas, né, antes da refeição. Então, não é a importância da água para o corpo, não. A alternativa B, a importância de higiene com as mãos. E aí, essa alternativa certa? Isso mesmo, como nós destacamos lá no texto, o texto vem trazendo a importância da higiene com as mãos. Vamos ver as outras alternativas. Os cuidados de higiene com os alimentos? Não, né? A alternativa D, os micro-organismos nocivos ao corpo? Também não. Ele citou, mas não é o tema principal, não é o assunto desse texto. Vamos ver a questão 2. Questão 2. Leia o texto abaixo. Panelas de barro. Em Vitória, o artesanato mais famoso é o das paneleiras de Goiabeiras, que fazem as panelas de barro em que são feitas as moquecas e tortas capixabas. As panelas são feitas à mão e queimadas no fogo. O barro vem de um lugar chamado Barreiros, em Vitória. As panelas de barro do Espírito Santo são conhecidas e utilizadas em todo o Brasil. Servem até como elementos de decoração. Mas cá para nós, é preferível uma panela de barro fazendo moqueca do que enfeitando uma sala. Vamos agora às alternativas. Nesse texto, o trecho que mostra uma opinião é a alternativa A, que fazem as panelas de barro em que são feitas as moquecas e tortas capixabas. A alternativa B, as panelas de barro são conhecidas e utilizadas. A alternativa C, servem até como elemento de decoração. A alternativa D, é preferível uma panela de barro fazendo moqueca do que enfeitando uma sala. E aí, qual é o trecho desse texto que mostra uma opinião, que expressa uma opinião? Você consegue identificar? Eu vou deixar você pensando um pouquinho e daqui a pouco eu volto para respondermos juntos, tudo bem?
E aí, você conseguiu identificar qual é o trecho que mostra uma opinião? Vamos ver as alternativas novamente e responder juntinhos? Vamos lá. Alternativa A, que fazem as panelas de barro em que são feitas as moquecas e tortas capixabas. E aí, você acha que essa alternativa está expressando uma opinião? Não, né? Ela apenas está falando que as panelas de barro são feitas, que nas panelas de barro são feitas as moquecas e as tortas capixabas. Então, não está expressando uma opinião sobre as moquecas, sobre as panelas. Então, vamos ver a alternativa B. As panelas de barro são conhecidas e utilizadas. E aí, você acha que essa alternativa está expressando uma opinião, essa parte do texto? Também não, né? Ela está expressando um fato, que as panelas de barro são conhecidas e são utilizadas. Vamos ver a alternativa C. Servem até como elemento de decoração. E aí? Essa alternativa aí, ela está expressando uma opinião ou está expressando um fato? Você pode confundir um pouquinho, mas ela também está expressando um fato. Ela está dizendo que as panelas, elas servem como elemento de decoração. A alternativa correta é a alternativa D. É preferível uma panela de barro fazendo moqueca do que enfeitando uma sala. Nessa alternativa, o autor está expressando a sua opinião, está dizendo que ele prefere muito mais a panela de barro fazendo uma moqueca, né, uma moqueca gostosa, do que apenas enfeitando uma sala. Então, vamos agora para a questão 3. Vamos lá? Questão 3. Leia o texto abaixo. Banquete. Na minha casa de vento tem chá de chuva, bolo de neblina, empadão de pensamento. Na minha casa encantada tem macarronada de nuvem e pastel de trovoada. A sobremesa é transparente. Na minha casa de vento, sorvete de orvalho, pavê de faz de conta e torta de tempo. Ruim ou bom, não importa. Você quer jantar comigo? No trecho "Você quer jantar comigo?", o ponto de interrogação serve para a alternativa A, explicar, a alternativa B, convidar, a alternativa C, negar, a alternativa D, afirmar. E aí, será que tá difícil essa? Eu tô achando ela bem fácil, hein? Nós falamos sobre isso na nossa aula. Vou deixar você pensando um pouquinho e daqui a pouco eu volto pra gente responder juntinho. Vamos lá? No trecho "Você quer jantar comigo?", o ponto de interrogação serve para a alternativa A, explicar, a alternativa B, convidar, a alternativa C, negar, a alternativa D, afirmar.
Qual das alternativas está correta? Você conseguiu identificar? Isso mesmo, a alternativa correta é convidar. Você quer jantar comigo? É um convite, né? A pessoa está chamando o outro para o jantar. Muito bem, você esteve atento ao nosso aulão e arrasou nas atividades. Agora que a nossa aula está chegando ao fim, vamos ver o que nós aprendemos hoje? No aulão de hoje, nós vimos sobre o tema de um texto, que é a base do texto, ou seja, é o assunto principal, é sobre o que o texto está falando. Nós também relembramos que um fato é algo que narra um acontecimento ou um comportamento de uma forma neutra, ou seja, sem expressar uma opinião. E já a opinião é quando o autor ou um personagem fala sobre algo ou expressa sua opinião sobre um fato ocorrido. Por último, nós também identificamos o efeito de sentido de algumas pontuações e o uso do sublinhado. Bom, agora que nós já revisamos todos esses assuntos, eu espero que você tenha gostado do nosso aulão de hoje e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!